Oi, Luz, eu sou Jennifer e vou falar sobre a animação A Bela e a Fera. A história da Bela e a Fera conta em seu início ao fim que para não julgar a aparência das pessoas, porque o que importa é o que está dentro, né? E para não jogar o livro pela capa também, que é a mesma coisa, mas E a Bela não é de ficar julgando, né? Ela só tava vendo as atitudes da pessoa. No primeiro momento, ela não gostava da Fera, porque a Fera era mal, a Fera separou o pai dela, prendeu ela e, e isso foi as atitudes. Ela nunca olhou para a aparência dele. E no final a gente percebeu que quem era a fera era o Gaston e não era a fera, que pelo menos não mais. E esse é o que todos conhecem da Bela e a Fera, né? Para não jogar o livro pela capa, a Bela ela não julgava as pessoas, ela nem ela não queria ficar com Gaston para ter a aparência, o nome dele, porque ele era chato e ela não ia ficar com ele. E ela era diferente dos outros também lá, né? Enquanto os outros, principalmente, né? Na verdade, todo mundo, né? Eles eram ignorantes, eles não estudavam, o que era estranho, porque os homens é que era mais os meninos que aprendiam e eles eram os mais ignorantes. E ela agia diferente também, igual da aldeia. Ela ficava na dela, ela lia, ela era inteligente, ela tinha atitude. Diferente de todos de lá. Eles eram os estereótipos, né? A mulher, o estereótipo dela daquela época, e os homens, o estereótipo que era literalmente igual o Gaston. E mas o filme tem muito mais. Não é só sobre a aparência, sobre as atitudes das pessoas, que a pessoa deve olhar as atitudes, não a aparência. Tem muito mais. O primeiro é que a Bela, ela não era literalmente presa pelo Fera. Ela se sentia presa. E não era só presa dentro do castelo, ela era presa fora do castelo, naquela aldeia. Ela cantou, né? Inclusive, ela falou que ela queria mais que aquela aldeia. E ela se sentia presa lá. Então, quando ela ficou no lugar do pai, não é que diminuiu esse negócio, o que ela fez, a atitude dela de ficar no lugar do pai. Mas ela já estava presa, então ela não se importava mais se ela ficaria presa com a fera ou na aldeia. Então ela estava presa lá. Só que o fera nunca fez ela ficar presa de verdade. Quer dizer, é claro que ele colocou ela presa lá, colocou depois no castelo, não podia mais sair. Só que ele nunca impediu ela de sair. E quando ela saiu, ela fugiu, a gente percebeu que ela nunca ficou presa de verdade. E ela saiu porque quis. Ela não foi. Ela saiu porque quis, ela teve. Ela não foi impedida em nenhum momento, quer dizer, ela foi impedida pelos outros, mas não era essa a intenção de deixar ela presa. E o Fera ia deixá-la ir, porque não importava. E ela saiu por ela e ela quis fugir também para ver o pai dela.
Mas ela ficou depois, quando o Fera salvou ela, ela ficou por ele, pra cuidar dele, porque ele se machucou por ela, porque ela fugiu e ele se machucou por ela, ele defendeu ela e por isso que ela ficou. Ela foi embora porque ela quis e ficou por ele. E segundo ponto. O segundo ponto é que quando ele falou para não ir na leste ou oeste, não sei agora, ela acabou indo e o Fera acabou vendo. E ele gritou para ela ir embora e ela foi. E aquele lugar era muito sensível para ele. Ele tinha um trauma muito grande, ele tinha um sentimento muito grande por aquela rosa. E ele não estava pronto para falar sobre aquilo para ela. Ele não estava pronto para mostrar essa parte para ela. Ele não estava pronto para conversar sobre aquilo. Ele era muito fechado, aquilo realmente machucava ele. Então, por isso que ele gritou com ela e ela foi. Mas no momento certo em que ele realmente queria falar para ela, queria mostrar para ela a rosa, ele mostrou. Porque ele já estava pronto, porque ele realmente queria mostrar para ela. Naquele momento em que ela invadiu a Laneste, ela meio que invadiu um ponto sensível dele. Ele não queria mostrar aquilo para ela e ela meio que foi ferida, né? Ela foi curiosa demais. E naquele momento, por isso que ele expulsou de novo, ele não queria falar aquilo para ela, não queria mostrar aquilo. Mas no momento certo, foi ele que tomou a atitude de mostrar para ela. E algumas pessoas são assim, na maioria das pessoas, né, que as pessoas não gostam de ser invadidas, né? E no momento certo, quando elas se sentirem confortáveis, elas vão falar aquilo que as machucaram, aquilo sensível para elas. Então, a pessoa deve dar um tempo para elas se sentirem confortáveis a ponto de falar algo tão pessoal para elas, tão importante para elas. Foi o que aconteceu. Depois daquele momento em que ela voltou, que ela fugiu depois desse momento, depois voltou por causa dele para cuidar dele, ela não foi mais lá. Também, porque se também entrasse lá também, ele ia acabar com ela, né? Mas ela não voltou mais lá. Ela só voltou lá quando ele permitiu ela, quando ele deixou, quando ele realmente quis mostrar. E ela ouviu. E o terceiro é que a Bela, o Fera nunca mudou porque a Bela falou para ele mudar. Ele mudou porque ela estava presente, ela ficou, ela não fez ele se sentir obrigado a mudar. Ele mudou por ela. Mas ela não obrigou nada, ela só ficou sendo ela e ela só estava agindo normalmente. E ele mudou por causa dela, porque ele queria mudar para ela, ele queria ser melhor para ela. E as pessoas confundem de falar que as pessoas têm que a gente tem que quer dizer, a gente pensa que a gente pode mudar a pessoa, o outro, amando elas, se esforçando, mas a gente não pode fazer nada por elas. A única coisa que a gente pode fazer é ficar, se importar, mostrar que as falhas dela não vai afastar elas. E a pessoa muda porque ela quer. E ela pode mudar se ela quiser. E ela vai mudar pela gente. Ela vai mudar porque quer ser melhor pra gente. Eles querem se sentir dignos. Que nós queremos essa pessoa. E
De novo, ele não foi obrigado. A Bella nunca falou para ele mudar. Ele mudou porque quis. Ele mudou porque ele queria mudar. Ele mudou porque ele queria ser melhor para a Bella. E a Bella não mudou ele. A Bella só ficou. A Bella só mostrou presença. E às vezes só isso é o bastante. Às vezes a pessoa nunca teve alguém que o ama, mas se uma pessoa ficar, ela pode mudar. Às vezes com uma palavra ela pode mudar. Às vezes só ficando pode mudar. Às vezes com um abraço a pessoa pode mudar. Mas a gente não pode ter essa responsabilidade de querer mudar o outro. E a gente nunca vai conseguir mudar o outro, a menos que se a pessoa queira. E se ela quer, então ela vai mudar. Ela vai se esforçar. E foi isso que a fera fez. Ele se esforçou. Ele fez isso por ela, mas ela nunca pediu para ele mudar. E foi por isso que ela percebeu que ele estava mudado. E foi por isso que ela gostou dele. E no final, quem no final era a fera, não era a fera, e sim o Gaston. Que ele, dentro dele, nunca quis mudar, ele era daquele jeito porque ele não se importava. E mesmo com a Bella sendo tão diferente, ele só pensava na aparência dela. Ele nunca conseguiu enxergar a essência dela, nunca conseguiu ver o que ela estava escondendo, a tristeza de ficar num lugar que ela não queria. Mas a fera viu. E ele nunca quis que ela mudasse. Ele amou ela do jeito que ela era. Ele gostava da inteligência dela, ele gostava de que ela lesse para ele. E ela fez também os esforços dela também. E no final eles se apaixonaram. E é isso, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada. E é isso. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!